informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 10 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Ministro da Agricultura chamou membros do MST de desordeiros. Mato Grosso do Sul vai se consolidar como o segundo no país em etanol de milho. Produtor rural multado em quase 17 mil por derrubar árvores nativas. Soraya Tronic vai presidir Comissão de Agricultura do Senado. Exportação de soja do Brasil deve subir 20% em março. E o plantio do milho está mais de 30 pontos percentuais atrasado no Mato Grosso do Sul. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sexta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã em Dourados e região. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas aqui na Alvorada Produtos Agropecuários. Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz e sementes e pastagem da Albor, que possuem tecnologia de ponta e selo de qualidade Alvorada. Tecnologia para o campo, as melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui. Alvorada, quem conhece confia. Em Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 1070, telefone 3411-4000. Repetindo, 3411-4000. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global da Guia Lopes da Laguna pagou R$ 260 pela arroba do boi gordo e R$ 240 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 70 e a de soja a R$ 146, informou a Agro ADL. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao Centro de Treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo.
O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou na terça-feira que o governo repudia invasões de terras produtivas e chamou membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, de desordeiros. Durante a posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, Fávaro disse que essa posição foi avalizada pelo presidente Lula. Quero deixar a principal mensagem de hoje, que vem sendo avalizada pelo presidente Lula. Nós vamos cuidar da reforma agrária, junto com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, junto com todos os ministérios do presidente Lula, declarou o ministro. Ele defendeu que a lei seja cumprida e que o direito de propriedade respeitado. Se não formos intransigentes com as invasões do Congresso Nacional, não seremos intransigentes e vamos repudiar a invasão de terra produtiva. Não é possível que conquistas de tantos anos possam ficar fragilizadas por movimentos de desordeiros, citou o Fávaro. Nesse momento, o ministro foi aplaudido pelos presentes. Ao ressaltar que as eleições acabaram, Fávaro disse ainda que o governo está pronto para o diálogo e para construir pontes com o agronegócio. O evento, realizado em um hotel de Brasília, marcou a posse do deputado paranaense Pedro Lupion como presidente da FPA. Uma nova indústria de produção de etanol de milho deve entrar em operação ainda na safra 2023-2024 em Mato Grosso do Sul, e o estado deve se consolidar como o segundo maior produtor brasileiro do biocombustível a partir desse cereal. A projeção foi divulgada na quarta-feira pela União Nacional do Etanol de Milho, UNEM. O levantamento da UNEM aponta que em maio de 2022, a Impasa, grupo com atuação no Paraguai e no Brasil, iniciou a operação da sua unidade em Dourados e que em setembro a empresa foi autorizada pela Agência Nacional do Petróleo a operar com sua capacidade máxima, 2.500 metros cúbicos por dia de etanol hidratado e 2.500 metros cúbicos por dia de etanol anidro. A entidade revelou que até meados da safra 2023-2024, ou início do próximo ano, deverá iniciar a produção de etanol de milho a Neomile, do grupo Cerradinho Bio, em Maracaju. Com as duas unidades, o estado deverá totalizar 1.140 bilhões de litros, 61% a mais do que na safra 2022-2023, quando o estado fabricou 710 milhões de litros de etanol de milho. Com esse volume, Mato Grosso do Sul deverá se consolidar como o segundo maior produtor nacional do biocombustível fabricado a partir do milho. Somente Mato Grosso deverá ter um processamento ainda maior, 4 bilhões 160 milhões de litros. No país, o volume deve atingir 6 bilhões de litros. Um produtor rural de 45 anos foi multado em R$ 16.800 por derrubar ilegalmente 56 árvores nativas das espécies aroeira e ipê na própria fazenda em Maracaju. O homem vai responder por crime ambiental que tem pena prevista de 6 meses a 1 ano de prisão. O caso foi descoberto durante uma vistoria da Polícia Militar Ambiental na terça-feira
na propriedade rural. A PMA recebeu denúncias de que o produtor rural estava derrubando árvores, serrando a madeira ilegalmente e armazenando-as na propriedade, o que foi confirmado no local. De acordo com a PMA, as árvores estavam sendo derrubadas e seriam utilizadas como cercas na fazenda, sem licença ambiental obrigatória. O governador Eduardo Rídio se reuniu na quarta-feira com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para discutir ações com foco na segurança pública de Mato Grosso do Sul. Outra pauta debatida foi a questão de terras e de comunidades indígenas. É um tema sensível e a solução passa pelo Ministério da Justiça, e o ministro disse ter boa vontade de compreender e buscar os caminhos para que a gente solucione de uma vez por todas os conflitos aqui no estado, afirmou o governador de Mato Grosso do Sul. As chuvas que têm atingido todo o Mato Grosso do Sul nas últimas semanas fizeram o rio Piquiri, em Pedro Gomes, transbordar e engolir uma ponte de madeira usada pelos moradores da zona rural. O nível do rio subiu tanto que a ponte ficou submersa. Medidores da região registraram acumulados de 220 milímetros de chuva nos últimos dias. Casas perto do rio Piquiri também foram inundadas. A senadora Soraya Tronic é a única do estado que irá presidir uma das 14 comissões do Senado, conforme ficou acertado nesta quarta-feira. A instalação das comissões permanentes ocorreu após acordo entre os partidos que apoiaram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou entregaram a maioria dos votos. Já Tereza Cristina Dias, que no governo de Jair Bolsonaro foi ministra da Agricultura, ficou sem presidir nenhuma comissão. Soraya comentou sobre o seu retorno à frente da Comissão de Agricultura. Aqui me sinto em casa. Vamos trabalhar bastante para manter o nosso agro no topo, disse a senadora. Em 2019, Soraya assumiu a mesma comissão e atuou nela até 2020. O Brasil deve exportar 14.660.000 toneladas de soja em março, aumento de 20% no comparativo anual, calculou a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, ANEC, em sua primeira projeção para o mês. O Brasil, maior produtor e exportador mundial de soja, enviou em fevereiro 7.550.000 toneladas do grão ao exterior, versus 9 milhões no mesmo mês de 2022, diante de uma colheita mais lenta nessa safra. O Banco do Brasil liberou 134 bilhões e 300 milhões de reais em crédito rural contratado na safra 2022-2023 até o momento, alta de 28% diante do igual período da temporada anterior. Segundo o banco, 71% das operações foram fechadas com agricultores familiares pela linha de crédito Pronaf e com médios produtores pelo Pronamp. Somente no Rio Grande do Sul, um dos principais estados na tomada de crédito rural, o banco liberou mais de 15 bilhões de reais nessa safra, com destaque para o crescimento de 58% em operações de custeio. O Banco do Brasil é a instituição financeira que lidera a liberação de crédito rural pelo Plano Safra. A FamaSul divulgou o seu boletim semanal indicando novos repórteres sobre as lavouras do estado. De acordo com o levantamento, Mato Grosso do Sul já plantou 28,1% da segunda safra de milho em 2023. Mesmo com o avanço semanal, a semeadura do cereal está 31 pontos percentuais atrás em relação ao registrado no mesmo período da safra 2022 e 33,5% pontos percentuais atrasada
na comparação com a média das últimas 5 safras. Para essa nova safra, a FamaSul estima uma área total plantada de 2.325.000 hectares, 5% a mais do que em 2022, e uma produtividade média estimada de 80 sacas por hectare, totalizando uma produção projetada de 11.206.000 toneladas de milho. De acordo com informações divulgadas pelo jornal argentino Clarín, os casos de gripe aviária que têm avançado pela Argentina causaram a morte de cerca de 200.000 frangos em uma granja em Rio Negro, e mais de 20.000 também morreram em decorrência do vírus em outro estabelecimento em Mar del Plata. Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteinados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM, representante Matsuda para Dourados e região. Na AgroMM você encontra sementes de milho da Chu Sementes, além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida, e possui quadriciclos equipados com GPS. A AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago. Telefones 998 48 2566 e 981 10 98 77. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projetos sustam medidas do governo contra novos registros e recadastramento das armas de fogo. Um grupo de deputados apresentou projeto para sustar uma portaria do governo Lula que determina o recadastramento das armas de fogo. A proposta é encabeçada pelo deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, e assinada por outros 16 deputados. A portaria do Ministério da Justiça obriga os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, a cadastrarem todas as armas a partir de 1º de fevereiro e no prazo de 60 dias. A norma regula um decreto editado no primeiro dia do ano que prevê o recadastramento, reduz o acesso às armas e munições e suspende o registro de novas armas de uso restrito de CACs. O decreto também suspende as autorizações de novos clubes de tiro até edição de nova regulamentação. Outros 2 projetos de decreto legislativo, dos deputados do PL Sanderson, do Rio Grande do Sul, e Caroline de Tone, de Santa Catarina, sustam esse decreto que também cria a condição de necessidade para autorização de porte de arma, quando antes bastava uma declaração. O decreto também proíbe o transporte de arma municiada, a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos e a reduz de 6 para 3 a quantidade de armas para o cidadão comum. O decreto determinou a criação de um grupo de trabalho com 60 dias para apresentar uma proposta de nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento. No plenário, o deputado Abílio Bronini, do PL de Mato Grosso, se manifestou contra a medida. O que eles querem é você indefeso intelectualmente e indefeso fisicamente, porque assim eles podem te dominar, assim eles podem destruir a cultura, destruir a língua portuguesa, destruir sua família. Liberdade não tem preço e liberdade se defende. Não podemos aceitar esse decreto absurdo que tenta tirar de nós a nossa liberdade. Na justificativa do projeto que susta a portaria sobre recadastramento de armas, o deputado Pedro Lupion defende o que ele chama de respeito à ordem hierárquica normativa, ou seja, os direitos individuais e coletivos presentes na Constituição, o que estaria acima das discordâncias políticas do atual governo, e cita uma lei do primeiro governo Lula que confere ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção de arma de fogo. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é a favor da restrição das armas, conforme prevê a portaria e o decreto do governo. É necessário rever toda essa programação que liberou armas em profusão
para os chamados CACs, e na verdade nós tivemos, né, um aumento em progressão geométrica do número de colecionadores e caçadores. Isso é absolutamente irreal no Brasil e só faz crescer a violência, especialmente a violência contra a mulher. Portanto, é necessário reduzir o número de armas, controlar as armas em circulação, impedir armas de natureza militar de estarem em residências, em propriedade de privados e efetivamente pacificar a sociedade. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de todos os processos na Justiça que tratam do decreto do governo. O relator ministro Gilmar Mendes suspendeu a eficácia de decisões judiciais que tenham afastado a aplicação da norma. Os projetos de decreto legislativo para assustar medidas do governo contra novos registros e recadastramento de armas de fogo deverão ser votados pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.